Olá, boa noite, espero que todos estejam bem, saudáveis, pelo menos as imagens de vocês aqui estão ótimas. Muito bom. Pessoal, ontem nós comentamos sobre o treinamento, vamos pensar no aspecto de graduação. Você começa a treinar, pensa em fazer exame para a faixa amarela, ou para a vermelha depois, e qualquer uma delas aparenta ser algo bastante difícil, bastante complicado. E aí você vai treinando, vai se exercitando, e você vai e consegue se graduar. Quando você se gradua, quando você atinge aquele degrau, você percebe que tudo aquilo que você treinou até aquele dia, tudo que você viu anteriormente, aparentemente fica simples, fica mais claro. E aí, isso se repete para a próxima graduação e por aí vai. Então, o que eu estava falando com vocês é que nós vamos treinar e na academia, numa aula teórica, acaba se falando que a pessoa tem que passar da imitação para a fase de criação. E algumas pessoas olham e falam, poxa vida, esse negócio parece muito distante, é muito difícil, eu tenho que ser muito inteligente para conseguir isso. E não é necessariamente assim. O que a gente está observando é que com um treinamento adequado, né, eu devo desenvolver minha percepção, minha sensibilidade cada vez mais, e aí fazendo uso da razão e de uma atenção extrema, eu vou conseguir melhorar o meu conhecimento intelectual. E a partir daí, então, eu vou conseguir galgar aqueles degraus, porque eu estou expandindo a minha consciência, a minha capacidade espiritual, minha capacidade intelectual, minha capacidade cognitiva. Então, se pensar por aí, qualquer um pode chegar lá sem nenhum problema, desde que ele tenha condição, pelo menos, de perceber as coisas, de senti-las e de abstraí-las depois no nível mais avançado. Pensando assim, tudo fica extremamente simples. E aí a gente vai perceber que todos os conceitos que nós trabalhamos aqui em todas as nossas aulas teóricas, eles são aplicáveis de fato e na prática. Tá? Hoje eu vou falar com vocês um pouco mais sobre a associação das ideias. É algo extremamente importante na prática de qualquer modalidade que busque desenvolver a capacidade cognitiva daquela pessoa. Tá? A associação de ideias é um processo intelectual no qual a mente humana, a partir de uma ideia inicial, indutora, né, é imediatamente levada a puxar uma outra. Isso ocorre em razão de alguma conexão natural existente entre ambas. Podemos citar aqui uma imagem num quadro. Por semelhança, lembra um lugar real ou que imaginamos já ter visto. Eu acredito que já contei para vocês de um determinado dia em que eu fui trabalhar e não fui de carro, fui de ônibus. E aí, passando perto do Colégio São Domingos, bateu uma sensação tão gostosa, uma saudade da casa de minha avó, na roça, uma vontade de pescar, até consegui evocar o cheiro do fogãozinho de lenha dela fazendo comida. E tá, no outro dia eu passei de novo mais ou menos pelo mesmo local e vivenciei as mesmas sensações. E eu pensei, poxa, se nós raciocinamos na maior parte das vezes por associação de ideias, o que será que houve que eu não percebi que me levou a isso? Será que realmente é sempre por associação que nós pensamos ou não?
E passei ali de carro algumas vezes, não vi nada que me levasse a isso. E no outro dia, passei de novo de ônibus. E aí eu descobri o que é. Como o ônibus era um pouco mais alto, eu acabava tendo uma visão muito assim discreta, né, de dentro de uma casa. E lá dava para perceber um quadro na parede, uma casa na roça, patinhos, água. Então, algo assim que às vezes nós nem tomamos consciência, né? Acho que na maior parte das vezes nem tomamos consciência. Quando falamos de uma casa, de um apartamento, podemos imediatamente pensar em várias outras casas ou apartamentos por proximidade. Se pensarmos em um ferimento, é impossível não pensarmos na dor que poderíamos estar sentindo, como relação de causa e efeito. Eles me mandam, às vezes, um vídeo de alguém que levou um quinguiri, um chute entre as pernas. Poxa, eu me arrepio todo. Não tem como não sentir, né, aquela dor, aquela possibilidade. Quando ouvimos uma música, a música que nós utilizamos no treinamento, por exemplo, a gente sempre se lembra do treinamento. E vocês têm umas músicas lá que são ótimas para isso, né? Já ouviram várias vezes. Ou lembramos de alguma pessoa que estava frequentando a academia, ou até de uma situação fora. Quando nós vemos o emblema da academia, pensamos em tudo que ele representa. É o bólico, né? São coisas. O sim é união. Então, simbólico, juntar coisas, normalmente por associação de ideias. Tá? Então, na associação das ideias, uma ideia ela é mesclada, ela é misturada à outra. Tá? Então, o que é a associação das ideias? De uma forma agora um pouco mais completa, né? Definição mais profunda, falamos que é o fenômeno pelo qual se estabelecem ligações espontâneas entre estados de consciência, de tal forma que a presença de um, chamado indutor, arrasta de maneira mais ou menos automática um outro estado de consciência que nós chamamos de induzido. Precisamos saber, então, se os fatos de ligação podem realmente explicar-se pela associação mecânica dos estados de consciência ou das imagens. E esta é a tese associacionista. Mas essa tese, dessa forma, é por demais discutível. E por quê? Porque bastaria dizer que a associação das ideias é o fenômeno pelo qual os estados psíquicos se manifestam espontaneamente à consciência como ligados entre si. Detalhe, a palavra ideias aqui é tomada num sentido muito amplo, englobando percepções, imagens representativas, impressões afetivas e ideias propriamente ditas, porque a ideia, de fato, é a abstração dessas coisas aí. Né? Claro que eu imagino que agora todos vocês já viram o que é percepção de uma forma mais completa, essas imagens representativas já estão mais claras, as impressões afetivas, para quem se esqueceu, está muito aí o prazer e a dor, e a ideia é a abstração dos estados anteriores, ficando só com a essência realmente da coisa. Vamos falar de associação e espontaneidade. Afirmamos na definição que espontaneidade é o caráter da associação e a que distingue das relações refletidas, que estabelecemos ativamente, pelo raciocínio, entre ideias ou imagens. Isso não impede, é claro, que os estados associados tenham entre si relações lógicas, mas unicamente que a associação atual resulte da consideração refletida e voluntária destas relações. Aristóteles, por exemplo, um dos grandes pensadores da antiguidade, ele dizia que as ideias se associam por semelhança, contraste e contiguidade. Então, a gente sempre vai ouvir esse termo, contiguidade não é muito comum no nosso dia a dia, então vamos utilizar o termo proximidade. Tá?
E aí, para entender isso, vamos falar da teoria associacionista. Hoje vamos falar da teoria associacionista, que consiste em explicar a associação pelo jogo das três leis: lei de semelhança, de contraste e contiguidade. Lei da semelhança. Os objetos que se assemelham estão sujeitos a evocar-se mutuamente. Por semelhança, é necessário entender aqui as relações de semelhança objetivas e subjetivas. As objetivas é quando, por exemplo, duas pessoas têm características físicas semelhantes. Um faz lembrar o outro. Você olha para uma pessoa e se lembra da outra, né? Subjetivo, estabelecidos aí por um sujeito entre objetos diferentes, em virtude de impressões semelhantes que produzem. A gente pode ser sinestesia e utilizamos lá aquela audição colorida ou cores sonoras, né? É isso aí. Tá. Temos a lei do contraste, ou dos opostos, né? Duas representações contrastantes têm tendência a evocar-se mutuamente. Pensamos naturalmente por antítese. É um absurdo isso. Tá? Grande e pequeno, branco e preto, forte e fraco, claro e escuro, e por aí vai. Não tem como pensar em um sem evocar o outro, né? A razão deste processo parece ser a de que, praticamente, conhecemos menos as coisas em si mesmas do que por oposição aos seus contrários. Por isso que a gente sempre fala que a definição, sempre que possível, deve ser positiva e não negativa. Você pergunta a alguém, defina para mim o que é cego. É alguém que não enxerga. Não é uma definição boa, porque ela é negativa, né? Mas você percebe que a pessoa tem mais dificuldade de explicar o que é do que falar pela sua antítese, né? Pelo seu oposto. Tá? De fato, o contraste se reduz à semelhança. Aqui é muito interessante, até para se estudar entidades espirituais de nível extremamente elevado, a gente vai trombar aqui, né? O contraste se reduz à semelhança, uma vez que só pode existir contraste ou contrariedade entre objetos da mesma espécie. Perceber um contraste é então perceber uma semelhança. Existe contraste entre branco e preto, redondo e quadrado, mas não entre branco e quadrado e nem entre preto e redondo. Tá? Lei da contiguidade, a terceira lei, ou como nós colocamos, na maior parte dos casos, pode ser utilizado o termo proximidade. Né? Duas ou mais representações têm tendência a se evocar mutuamente desde que sejam contíguas, quer dizer, simultâneas ou em sucessão imediata. Tais são as inumeráveis associações entre sinais naturais ou convencionais e coisas significadas. Choro, dor. Fumaça, fogo. Flecha, direção. Anzol, pesca, peixe. Palavra, né, sentido das palavras. E por aí vai também. Então, quando você for montar depois um plano de aula, e vários aí já fizeram isso para mim, a gente pega o plano e olha e fala, poxa, não está bom, porque ele está fugindo disso aqui. Associação de ideias, ela vai se manifestar, e de que forma? Sempre em uma dessas três leis, né? Ou alguma coisa a mais. Tá? A mesma lei da contiguidade explica que sejam evocadas por uma imagem a circunstância da experiência original. O encontro de um companheiro de academia faz surgir as imagens relativas aos treinos, exames de faixa, né? Campeonatos, viagens em comum e por aí vai. Valfrido, por exemplo, vê um copo, coloca uma bebida, lembra de alguns amigos que gostam daquela mesma bebida, alguns locais em que tomaram, né? É uma coisa mais ou menos por aí.
Por esta razão que alguns pensadores, tem um chamado Hamilton, que ficou famoso porque chamou essa lei de reintegração. Quer dizer, que tem a propriedade de reconstituir o todo a partir de um dos elementos. A recitação de memória também está em grande parte baseada nisso aqui. Pode-se estabelecer que a lei da semelhança, entendida no sentido associacionista, se reduz à lei da contiguidade. Porque, de fato, a semelhança é uma relação que só é acessível ao espírito que compara e que julga. Se, portanto, forem eliminados os fatores intelectuais e voluntários, como quer a hipótese associacionista, a semelhança se reduz necessariamente à contiguidade. Porque os elementos, como as imagens átomos dos associacionistas, são absolutamente incapazes de dominar o conjunto que compõe para separar-lhes as semelhanças. Donde se conclui que apenas existe a contiguidade mecânica e para as imagens, assemelhar-se não é mais do que entrar, de alguma forma, em contato. Finalmente, o associacionismo reduz todo o jogo psicológico à única lei da inércia e chega a materializar a consciência, que a partir daí não é outra senão o mundo das coisas, fora de nós. Vamos fazer um resumo aplicando esses conceitos à imaginação e à memória. A pessoa fala, poxa, eu preciso desenvolver uma leitura dinâmica, eu preciso melhorar a minha imaginação, eu preciso melhorar a minha memória. Então, no caso da contiguidade, nós temos a proximidade que existe entre duas ideias. Então, para você se lembrar, mar lembra navio, que lembra marinheiro. Tá? Pena lembra pássaro, que lembra voar. Semelhança entre duas ideias que se superpõem. Um gato lembra um tigre. Sucessão em que uma ideia segue a outra. Trovão, tempestade, veneno, morte. O contraste, em que uma ideia seja oposta à outra. Preto lembra branco, ódio lembra amor, o bem lembra o mal. Tá? A associação de ideias consiste numa forma de raciocínio em que uma ideia é ligada, mesclada ou unida à outra. Nós começamos o nosso trabalho de hoje falando de mimese, de você imitar, e falamos depois de você criar. Então, escute bem isso agora. A nossa mente possui a característica de cruzar elementos, buscando combinações que irão gerar uma nova ideia, única e original. O segredo aí qual que é? É perceber relacionamentos onde ninguém percebeu. Para matar, então, para fechar com chave de ouro, vamos dizer que a criação nada mais é do que novas combinações daquelas imagens que já haviam sido previamente colhidas e depositadas na memória. Imaginação, criação. Ouça. Confidencialmente, antes que vocês falem qualquer coisa, se vocês falam que não entenderam, que foi difícil, eu pulo da janela daqui. É baixinho, mas como eu estou pesado, já viu, né? Isso. Estou ouvindo vocês. Tá bom, vocês não querem falar, né? Vocês são muito estranhos. Eu falo do João Frito tomando um goró num copo lá, lembrando os cachaceiros, colega. Vocês não esboçam nenhuma reação. Parece que todo mundo colocou uma foto aí e saiu. Aprenderam com eles, né? Xan, aquela hora que você falou sobre o quadro que você passava perto do São Domingos, seria mensagem subliminar? Sempre é. Sempre é uma mensagem subliminar, como eles colocam em comercial, em filme, eles colocam sempre uma mensagem subliminar? Exatamente. Todo o trabalho que é feito em cima de marketing, o marketing todinho, ele é baseado em associação de ideias. Eles vão pegar ali, por exemplo, aquela calça jeans,
Aí vão mostrar uma imagem de um deserto, que sugere que é muito resistente, né? Vão colocar a pessoa subindo no cavalo, chutando, para mostrar também o fator resistência. Eles vão colocar algumas imagens que vão sugerir algumas ideias que você normalmente já tem e você vai fechar bonitinho. Então, aí existe todo um estudo em cima das palavras, inclusive, dos significados, dos sons. Para vocês terem uma ideia, dizem que a língua mais eufônica, fonia, né? Som, eu, perfeição, a língua que tinha um som mais perfeito até hoje seria a língua grega, porque era muito rica em vogais. Então, o pessoal, às vezes você fala, eu quero colocar tal nome em minha empresa. Se o cara tem muita experiência realmente na área de marketing, ele vai falar, esse nome não é bom, é difícil de pronunciar, ele sugere outra coisa, sabe? Tem que ser uma palavra fácil, que encaixe naquilo, né? Então, é bem isso mesmo, são mensagens subliminares que vão atingir a pessoa através da associação de ideias. Todo o marketing e outras doutrinas aí que a gente encontra hoje no mercado são baseadas só no fator associação das ideias. É muito rico. Exatamente isso, viu? Nossa. Tá bom. Maravilha. Tá bom, acho que vocês querem encerrar. Alex, eu não ouvi sua voz hoje, Alex. Ouvindo e aprendendo aqui hoje. Tá bom. O Elis também não falou nada. Ele é foto dele, é foto, é só foto. Avatar. Jean, tem também um filme que fala sobre essas mensagens subliminares aí. Eles resumindo bem rápido, fazem um cara ver a mesma foto de um cara, eles querem que o cara, no final, o cara vai tentar descobrir quem que o cara é, ele descobriu um jogador no campo, e ele aposta tudo que ele tem, que ele vai acertar quem que é o cara, que ele vai colocar. Mas eles colocam o dia todo ele para ver o número 40, eu acho que é o número 40 mesmo, durante o dia todo. Sim. Onde que ele vai ver o número 40? Aí, na hora lá, eles apostam que ele vai escolher o número 40, e ele realmente escolhe, que foi a mensagem subliminar que eles colocaram na ideia dele, na mente dele. É bem isso que você estava falando aí, sobre relacionamento de imagens. Então, tudo que acontece no treinamento, de uns tempos, depois de um certo nível, né? Porque da faixa branca até a preta, não é pela cor da faixa, é pelo tempo que a gente imagina que a pessoa levou e se dedicou para chegar àquela graduação, tá? Mas a pessoa ela está recebendo realmente uma série de mensagens subliminares. A ideia é essa. Então, nós temos que ter um currículo amplo em mente para poder informar o nosso aluno de forma adequada. Às vezes, um ou outro vai dar aula em meu lugar e ele consegue quebrar todo aquele ritmo, é uma coisa muito estranha. Então, é necessário que a gente tenha uma sequência para que quando você passe um ensinamento já na proximidade da criação para alguém, ele fala, poxa, parece que eu sempre fiz isso. Fluiu, que agradável, né? E esse lance da mensagem subliminar nem sempre é algo negativo. Mas se a gente for citar um exemplo bem atual, vocês viram o Bolsonaro, né, nosso presidente, com mais dois lá, o presidente da Caixa Econômica Federal, mais alguém tomando leite. Vocês estão vendo a bandeira da Ucrânia junto com a bandeira do Brasil, junto com a bandeira de Israel. Vocês estão vendo o sapinho passeando para lá e para cá. Tem uma série de coisas assim que vão colocando, né? E aí é o que eles falam nitidamente. Você vê uns blogueiros tomando leite agora, né? Eu não posso nem tomar um copinho de leite aqui, vai passar uma ideia diferente. Mas os caras pegam um copão de leite, degustam e dizem: veja quem tem olhos para ver, ouça quem tem ouvidos para ouvir, entenda quem tem inteligência para compreender, né? E é interessante, né? Porque como é associação de ideias, é coisa aparentemente sua. Então depois fica muito fácil o sujeito falar, não, nem pensei nisso, isso é coisa sua. Aí está a aplicação do fator subjetivo, objetivo. O lance, a coisa existe somente em mim ou a coisa existe fora de mim? Né?
Quer dizer, o cara vai alegar, não, você está maluco, você está imaginando, é uma armadilha na realidade, né? Então, o que a gente está fazendo é isso, a gente vai trabalhar em cima de armadilha, de ponto cego, de como a gente pode escapar disso e tudo mais. Então, essas aulas anteriores, se houve dúvidas, porque realmente tem momentos que as palavras atropelam um pouco, volta lá e escuta com atenção, que na hora de criação depois, você vai ter uma clareza, você vai passear com facilidade entre isso no campo das abstrações. Tá bom? Antes que desliguem a gente aqui, né? Desejar a vocês uma boa noite, um abraço carinhoso a todos vocês. De vez em quando postem um oizinho lá, um positivo, eu fico muito feliz quando eu vejo isso, tá bom? Oyasumi Nasai. Oyasumi Nasai. Matashita. Os. Saudade de todos vocês e vida longa e próspera. Muita garra. Boa noite. Boa noite. Boa noite.